Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversando com Economistas. Hoje sou eu que estou aqui, Renato está tirando suas merecidas férias. Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa. E a gente está aqui em boa companhia com a nossa economista advogada. Perguntei para ela, falei, Patrícia, preciso falar um pouco do seu currículo. E aí, de repente, ela começou a falar um monte de coisa, né, Paty? Então, vamos lá. Ela é economista, registrada aqui no Corecon São Paulo, é advogada também, é gaúcha, depois você vai contar para a gente como é que você veio parar aqui em São Paulo. Nascida em Bento Gonçalves, que delícia, né? Mestre em Economia do Desenvolvimento, já lecionou em várias universidades, macroeconomia, estratégias de internacionalização de empresas, economia brasileira, formação econômica do Brasil, métodos de análise econômica. E a gente está muito feliz. A mais recente notícia aqui que a gente tem é de que a Patrícia é a nossa delegada aqui na capital, representando a nossa região oeste. Então, muito obrigada, seja bem-vinda. Eu agradeço o convite, é uma honra, uma satisfação estar aqui na TV Economistas, né, nessa conversa muito bem direcionada, dirigida por você, Denise, e agradeço o convite e estou aqui pronta para conversar da minha parte economista. Vamos lá. Pois é, uma parte economista, né? Você é advogada. Me começa contando, então, como é que você escolheu a economia e como é que as coisas se juntaram aí, a advocacia, a economia? Me conta um pouco sobre isso. Eu lembro de mim, com 5 anos de idade, assistindo o noticiário econômico lá no Rio Grande do Sul. Tinham 5 minutos de comentário econômico de uma economista, que anos mais tarde se tornou governadora do Rio Grande do Sul. E eu adorava assistir, eu era pequenininha e ficava assistindo o comentário econômico. Também gostava de escutar o Delfim falando e todos os noticiários econômicos que tinham na televisão. Ali eu já percebi que eu gostava de economia. E aí, no ensino médio, que a gente fica um pouco, são várias opções, né? E eu pensava, economia, tive contato com um estudante de economia, que era namorado de uma amiga minha, era estudante na URGS, Rio Grande do Sul, e ele dizia, olha, você tem jeito para economia. E passei a considerar. Só que eu também gostava muito do direito. Então eu gosto das duas profissões, na verdade, né? E eu disse, não, eu vou primeiro fazer economia e depois faço direito. Hum. E aí fiz economia, me formei na Unicinos, no Rio Grande do Sul. Quando eu terminei, eu já pensava no mestrado. Na verdade, eu sempre pensei em fazer um mestrado. E na época abriu o mestrado na PUC Rio Grande do Sul. Eu entrei na segunda turma do mestrado da PUC Rio Grande do Sul, em Economia do Desenvolvimento. Me apaixonei, assim. A economia, ela te proporciona uma outra visão de mundo. É algo que só quem cursa economia, eu acho que entende, né? Nessa época E você já tinha feito as duas graduações. não, eu tinha até iniciado o direito logo que eu me formei. E aí, como veio a aprovação no mestrado ainda é, né, um mestrado bastante concorrido. E aí eu tranquei o direito, né, e me dediquei, também tive neném, engravidei junto com o mestrado, e foi interessante essa trajetória, foi de muita persistência, né, porque meu filho nasceu prematuro, de 29 semanas, e eu até brincava, imagina se ele nasce nas aulas aqui da PUC de economia. Tinha um aluno que era médico e o sonho dele era fazer mestrado em economia. Eu disse, não, tá tudo bem, né, se nascer antes, mas realmente a brincadeira ficou séria, ele nasceu, enfim, bem antes, né? E aí precisei trancar, e depois outras situações familiares, assim, de atenção à família, os pais que ficaram doentes também, enfim. Mas eu voltei e terminei o mestrado, defendi, e tenho muito orgulho desse mestrado, assim. E passei, então, aí vim para São Paulo, depois de um tempo, e passei a lecionar aqui em São Paulo, lecionei em algumas universidades aqui de São Paulo, umas 4, eu acho.
Lecionei numa faculdade também que era pública, era municipal, não existe mais. Eu lecionava economia para o curso de economia, e nas outras que não tinham ciências econômicas, eu lecionava macro, micro, comércio exterior, estratégias de internacionalização de empresas, enfim. Tenho muito orgulho de ser economista. É uma profissão, assim, você não sai diferente. Você inicia a faculdade com uma visão de mundo e você termina a faculdade com outra visão de mundo bem melhor e bem mais ampla também. Bom, eu queria aproveitar aqui para dizer que quando a gente entrevista mulheres, a gente já começa a perceber esses desafios, né? Tem maternidade no meio. Então, parabéns também por ter voltado, persistido. E como chama seu filho? Matheus, Matheus. Ele tem agora quantos anos? ele tem 20 anos, vai fazer Olha 20. só. E eu sou madrasta hoje em dia também, né? No segundo É. casamento. E para minha surpresa, um dos meus enteados está cursando economia. Olha que bom. Que belezinha. Eu fico super feliz, assim. Sei que tem um pouco de influência minha. Que bom, muito bem, parabéns. Bom, deixa eu voltar então para o seu mestrado. Conta pra gente o que é economia do desenvolvimento. Olha, a economia do desenvolvimento está preocupada com o crescimento do país, mas também com a distribuição de renda, né? Para que todos tenham acesso às benesses, né, do sistema econômico. Então, a gente estuda o desenvolvimento econômico de uma forma muito ampla, né? Desde as relações com outros países até como o fruto da riqueza chega a essas pessoas, né? Eu lembrei agora, e não tem a ver com a vida acadêmica, mas tem a ver com o coração de economista. Eu costumo ir à missa todos os domingos. E quando eu fazia, antes de entrar no mestrado, tinha um padre que encerrava a missa, se não me engano, eu não sei se era o sermão, e dizia para que todos possam bem e dignamente viver. Essa frase, eu sei, está falando comigo? É o economista que pode fazer isso pelas pessoas, para que todos possam bem e dignamente viver, né? Então, voltando para a tua pergunta sobre o mestrado de desenvolvimento econômico, é preocupado com o bem-estar de toda a população e da distribuição de riqueza, né, e de oportunidades para essas pessoas. Então, a gente vai estudar crescimento, desenvolvimento, taxa de desemprego, salários, distribuição de renda, tudo que envolva o desenvolvimento econômico e social, né, do país. E isso no Brasil, né? Que difícil, não? É bastante difícil, assim, mas a gente não pode desistir, né? Eu acho que todo economista, ou a maior parte dos economistas, são muito apaixonados pelo nosso país, né? E a gente quer muito que o país se desenvolva. E isso sempre estará presente, né? Que todos tenham acesso a o que há de bom no sistema econômico, né? Sim, claro. E aí, como é que foi para o direito? Como é que Então, você. eu não tenho nenhum pudor em dizer, eu amo as duas profissões e tenho muito orgulho das duas profissões, né? O direito, ele veio também como uma vontade de ver de forma mais concreta o resultado do meu trabalho. Como eu venho da economia do desenvolvimento, muita coisa a gente não consegue ver o resultado na prática, que era o meu sonho, né? Quando estava na faculdade, quando entrei na faculdade de economia. E no direito eu consigo ver mais a concretização. Claro, são profissões diferentes, mas que elas se interligam. Tanto que no mestrado de economia, na dissertação do mestrado, eu utilizei teoria dos jogos e falei sobre direito e economia, essa intersecção entre direito e economia sempre esteve presente. E aí
eu resolvi terminar o curso de Direito e fazer essa transição e ter o meu próprio escritório, que também era um sonho de ter o meu negócio, né? Enquanto economista, eu achei um pouco mais difícil, talvez, ter o meu próprio negócio. E como advogada, me pareceu mais palpável. E é muito interessante você falar isso, porque talvez esse seja um dos maiores desafios, assim, né? Quem tá estudando não sabe o que vai fazer depois, né? E às vezes a pessoa nem escolhe a economia porque também não sabe onde atuar, né? Então é interessante você ter passado por isso, trazer esse relato aí, essa vivência, para a gente conseguir falar um pouco das áreas de atuação do economista, né? Que não é só mercado financeiro. é, Você falando aí do seu mestrado de desenvolvimento, a gente tem aqui o atual presidente, o Odilon, né, que nessa gestão está trabalhando muito em cima desse tema, porque a especialidade dele é orçamento público, né, finanças públicas, que é uma outra área de atuação. Tem pessoas que têm suas próprias empresas de economia, né? Então é muito, muito interessante isso, assim, também. Acho que fica a dica aqui, né? De quem quiser conversar mais, saber mais, né? Do que fazer, para onde ir. E existe, Isso, pode falar. desculpa, existe uma vontade do presidente, né, que nós, delegados, conversemos, né, com as empresas para mostrar a importância de se contratar um economista para as funções, desde o funcionário CLT, economista, ou seja um PJ, e também um estagiário economista. Por que é importante você ter um economista? E as pessoas têm uma visão muito errada da economia, né? Eu lembro que os meus alunos eram uma pergunta assim todo semestre. Ah, finalmente eu vou aprender a economizar. E aí eu dava um discurso para os alunos, né? Que economia é muito mais que isso. Não é só economizar, é você alocar aqueles recursos que são limitados diante de necessidades ilimitadas. Então, a sociedade está sempre com novas demandas, né? Desde porque nós temos novas descobertas, pesquisas, e também em razão de problemas climáticos e outras questões que a gente precisa de novas alternativas para esse crescimento econômico. Então, a importância da economia é muito grande, né? E isso é um comprometimento desde o presidente Pedro Afonso, né? E agora com o nosso atual presidente, de mostrar a importância dos economistas para a sociedade. Isso é um trabalho assim que é muito valioso e que os economistas que estão estudando, até brinco com o meu enteado, você vai ter mais oportunidades do que eu, porque o Corecon ele está preocupado com isso, né? É um conselho que está se fortalecendo para abrir portas para vocês no futuro, porque nós acabamos dividindo as nossas funções, com todo respeito aos engenheiros, mas eu não me atrevo a construir um prédio. Eu não assino um balanço, por exemplo, então não me meto na profissão de contador. Então, assim, a importância do economista, né? Dessa visão, olhar para o presente, mas considerando a história e planejando o futuro. Isso é uma função que é o economista que tem que fazer. Não adianta. É verdade. E a gente percebe, infelizmente, Patrícia, um número reduzido de alunos, né, do ensino médio escolhendo a economia por falta de conhecimento mesmo. E na própria faculdade, muitos não terminam, né? Você, como professora, não sei se tem algum comentário para fazer sobre isso, para a gente incentivar também, né? Que os alunos sigam na profissão, que eles continuem, porque tem um número aí de desistência, né? Como é que você vê isso? A economia não é um curso simples, não é um curso Difícil, né? fácil. Existem pessoas que entram na faculdade de economia achando que só irão estudar matemática, ou acham que não terão que estudar matemática. A economia exige que você tenha essas duas habilidades.
tanto a da matemática, quanto de ler muitos textos. Livros, né? A parte teórica da economia, ela é muito forte. Então, se você tem resistência tanto com a leitura, com o aprofundamento, né, das questões, reflexões, comparações, enfim, e quanto em relação à matemática, já é uma dificuldade que esse aluno terá. Mas eu, por exemplo, confesso aqui, né, no YouTube, eu não sou uma apaixonada na matemática, né? Eu entendo a matemática como uma ferramenta importante, né? Inclusive até para minha primeira escolha de graduação e do mestrado, mas a matemática não é algo que sempre foi muito natural para mim. Eu precisava estudar bastante para ir bem nas provas de cálculo. E eu sempre fui completamente apaixonada pela parte teórica, de você entender que um determinado problema não tem uma resposta única. Você tem que ter uma visão global daquela situação, tem que ter base, fundamento. Você não pode dar respostas vazias. Respostas vazias não são respostas para economistas, né? Economistas são pessoas que elas analisam de uma forma muito mais profunda as questões econômicas, sociais, inclusive até psicológicas, comportamentais, porque nós temos sem economia dúvida. comportamental aí, né? Inclusive, várias economias novas surgindo, né? Economia Exatamente. criativa, economia solidária. Exatamente. E Economia dentro do de meio ambiente. A semana que vem a gente tem um evento aqui de meio ambiente. Ah, que legal. E dentro do direito também, né? A interface entre direito e economia, a economia institucional também, o custo das transações, né, econômicas. Então, isso aí tudo faz parte e deve ser considerado, né? E tem uma coisa importante só para a gente avançar. Hoje em dia, a escolha da graduação não é mais a escolha da vida toda, né? Eu, sou Na eu. nossa época tinha muito isso, né? O que que você vai ser quando crescer e tal. E hoje em dia não, dá para você fazer, né, E dá várias para ser coisas, duas coisas também, né? sem dúvida. Né? Então, pode ser as duas coisas. A economia me ajuda bastante nessa parte que eu estou na advocacia, que é na proteção do patrimônio, família e empresa. Então, temos outros colegas aqui no conselho que também são economistas e advogados. A Ana Raquel também é um exemplo que me Verdade. vem à mente agora, né? Inclusive, foi minha professora numa especialização que eu fiz. Então, essa questão. É muito cedo para as pessoas escolherem economia, Muito. né? Ou qualquer outra faculdade. Mas também tem o caso desse meu colega que eu te falei, do mestrado, que o sonho dele era ser economista, ele fez medicina, era Olha pediatra. só. E aí ele se matriculou na PUC no curso de economia. E os professores do mestrado disseram: vem cá, tu não quer tentar o mestrado? Ele falou: mas eu preciso entender economia, eu preciso terminar a graduação. Então ele era aluno do mestrado e da graduação ao mesmo tempo, porque ele era uma Olha que maestria interessante. por economia. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Tem alguns cursos que a gente costuma dizer que todo mundo deveria fazer, né? O direito é um deles também, né? A gente entender os nossos direitos aí, os nossos deveres. É, O próprio jornalismo, né? A própria comunicação, Exatamente. economia. Então, acho que dá para fazer de tudo, né? Dá para se esforçar e tentar conciliar aí todas as coisas. E E me quando diz foi, uma. Fale. desculpa, quando eu entrei na faculdade de economia, eu era como diz lá na minha terra, uma guria, né? Uma guriazinha. E só tinham homens na sala de aula, e poucos. E eu tinha uma outra colega que era mais jovem que eu e usava o lápis do Mickey, da Disney, não sei o quê. E eu dizia, por favor, não traga mais esse lápis. E ela, por quê? Eu falei, porque ninguém vai levar a sério as nossas opiniões sobre economia. Esconde esse lápis. Hoje, essa colega é uma economista, mestre também, e é uma diretora de uma faculdade do Nordeste. Olha Teve que um maravilha. sucesso exponencial na carreira, eu tenho muito orgulho dela. E volta e meia eu lembro, né? Eu lembro quando eu pedia para você esconder o lápis,
porque senão ninguém ia levar a gente a sério, porque né, era só nós duas ali, duas gurias na faculdade, né? Agora ela pode usar o lápis à Pode usar tudo que ela vontade, quiser. tudo que ela quiser, é isso mesmo. E esse é um outro desafio, né, Patrícia? Você teve muitos desafios nesse sentido aí, por ser mulher? Tive. A gente começa a notar, na minha época, né? A gente está falando de 30 anos. Eu me formei em 2000. A época que eu cursava era metade de 90, mais ou menos, são 30 anos, né? Então, essa questão dos colegas não te levarem a sério nas opiniões econômicas, né, da aula ali, porque você é economista, às vezes dentro da academia também, como professora, né? Tantos alunos, eu lembro que tinham alunos que diziam assim: nossa, mas a gente não estava esperando você como professor de economia. Eu falei, por quê? Não, a gente esperava um homem mais velho, Homem. Ai, branco. Eu falei, sinto decepcioná-los, mas vocês vão aprender economia comigo. E aí acabava que era muito legal esse caminhar com os alunos, enfim, mas também às vezes até em relação aos professores, né, de alguns anos atrás, quando as mulheres falam, se impõem, isso a gente vai lidando ainda hoje na sociedade menos, né? Mas se lida bastante, né? E também, se a gente for falar nisso, também tem a questão das mulheres ganharem menos que os homens, né? Isso pois é um é. Ainda temos que evoluir bastante, né? Bom, e por falar em evolução, para a gente ir finalizando, qual é a sua ideia como delegada? Como trabalhar mais aí em prol dos economistas? O que dá para fazer aqui na capital, como economista, como advogada, nas escolas, para conscientizar esses estudantes? O que você tem aí em mente? Bom, eu já conversei, eu sou do Conselho da Mulher Empreendedora aqui em São Paulo. Então, eu já conversei com a presidente da minha distrital, dizendo que tem um café com economistas e que eu gostaria de levar para a distrital Pinheiros, né? Que é a minha distrital aqui, que é perto do escritório. Ela gostou muito da ideia, isso já está sendo falado, eu tenho que me reportar ao presidente, né, do conselho, falando sobre esse feedback. E também falou que talvez a central fosse bastante importante também, que nós levássemos o café para lá. Quero muito também estar nas empresas falando sobre a importância dos economistas, desde os funcionários, como também os estagiários, e nas escolas, que eu adoro estar numa sala de aula. Se eu puder falar de economia para alunos, né? Eu aqui faço um trabalho voluntário também num camping, de vez em quando eu dou umas palestras lá, sempre falo que eu sou economista, com muito orgulho, explico a profissão de economista, isso antes de ser delegada, né? Sempre encaixo nas palestras falar que eu sou economista também. É ensino médio essa ação que você faz é no ensino médio? É profissionalizante, são jovens que uns já estão em faculdade, outros ainda estão no ensino médio, e eles são preparados para o mercado de trabalho. E como eu sou do Conselho da Mulher Empreendedora, né, que também faz esse trabalho lá, então umas 2 vezes por ano, às vezes mais, eu apareço lá e faço uma palestra para esses alunos. Maravilhoso, vamos falar mais sobre isso para a gente, né, realizar algumas ações lá. A gente tem logo mais, o Cofecom vai lançar o desafio Quero Ser Economista, que é um jogo, né, virtual aí, dá para jogar no celular, que é para o ensino médio, justamente para incentivar os alunos a conhecerem a economia. Então tem uns testezinhos, umas perguntas de economia, e aí a gente pode ir lá para falar sobre o desafio para eles, né, quando você quiser. Ah, com certeza. E eu também eu ajudo a organizar o CICED, né? Seminários Internacionais de Comércio Exterior e Desenvolvimento Regional. Eu acho importante, em algum momento, o Corecon também, né, participar desse. Geralmente em novembro, né? Então, nós temos aí. O CICED ele busca a sinergia entre a academia, os trabalhadores, as empresas e o poder público, né? Perfeito. Com políticas econômicas, né? Visando o desenvolvimento econômico também. Tá. Não, maravilhoso, tem bastante coisa para a gente fazer.
Patrícia, deixa um recadinho aí, um recado seu para os economistas, para os estudantes. O que você gostaria de falar? Bom, gostaria de falar para os estudantes que a profissão de economista, eu fico até emocionada quando eu falo, porque eu tenho realmente muito orgulho de ser economista. É uma profissão que te abre as portas, as janelas do mundo. Você não enxerga o mundo da mesma forma que você enxergava antes da faculdade. E te colabora com que você desenvolva várias habilidades, não só a analítica, né, que é extremamente importante, né, análise de cenários econômicos, né, mas de projeção, de projeções para o futuro, de estratégias, de implementação, para que, como diria o padre lá da igreja que eu participava, né, para que todos possam bem e dignamente viver. Eu acho isso lindo. E o padre não era economista. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, muito obrigada, muito obrigada por esse papo, viu? Tem muita coisa boa para a gente fazer, te agradeço demais. Eu que Seja agradeço. seja bem-vinda oficialmente ao Corecon São Paulo, viu? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a você que acompanhou esse programa, mais um programa Conversando com Economistas. Se quiser acompanhar todos os episódios já gravados, vai lá na TV Economista, na playlist Conversando com Economistas. Tem mais de 100 programas, muitos delegados, conselheiros. Tá cheio de história boa lá para vocês, tá bom? Então, um beijo, até o próximo programa.